Saudações investidores, você conhece o fundo Tord 11? Quer saber as características desse fundo? Fica nesse vídeo que a gente vai passar a lupa nesse fundo e saber tudo sobre ele. Pessoal, o fundo Tord 11 é o fundo Tordesilhas FI, tá? Ele é um fundo imobiliário, ele é caracterizado como um fundo de papel, tá? Ele não investe só em papel, ele tem alguns outros tipos de investimento que a gente vai ver melhor quando a gente for falar de portfólio, tá? Ele é gerido pela Hectare, tá? Que é uma boa gestora de fundo imobiliário, vem entregando bons resultados nos seus fundos imobiliários, não só o Tord, né? Ele tem alguns outros fundos imobiliários normalmente voltados para a área de crédito, tá? A sua administradora é a Vortex, tá? A Vortex ela administra outros fundos imobiliários também, mas a administradora, de forma geral, ela não influencia muito nos resultados do fundo imobiliário, tá? Indo aqui para os indicadores, pessoal, a gente pode ver que o valor atual da cota do Tord 11 ele está sendo negociado a 10,33, tá? Dentro da faixa, no último ano, ele negociou um valor mínimo de R$10,01 e chegou a R$13,13. Então a gente vê que ele está próximo ali à faixa mínima que ele negociou no último ano, né? Nas últimas 52 semanas. Tá? Vendo abaixo o histórico dele, tá, pessoal? A gente vê que ele começou a ser negociado ali na faixa de R$10, né? Quando ele começou a ser negociado, né? Ele é um fundo recente, ele é de abril do ano anterior, né? Do ano de 2020. Ele começou a ser negociado a R$10, chegou a ser negociado aí próximo de R$12, bateu os R$13, aí começou uma tendência de queda aqui, vindo para 11 e pouco, agora está aí na faixa de 10,20, 10,30 centavos. Tá? O que eu gosto de observar aqui nesse histórico do fundo, eu consigo ver o que foi que houve historicamente com os valores desse fundo. Provavelmente, pessoal, se vocês forem olhar mais a fundo, normalmente esses picos foram causados por emissões ou por alguma distribuição de um valor muito alto, e aí gerou esses picos no gráfico, tá? Eu gosto sempre de olhar qual é a média de valor histórica dele, tá? Então eu alinharia mais ou menos por aqui, em torno de 10,60, né? E eu vejo que agora ele está num valor, num patamar aí um pouco abaixo dessa média geral aí do fundo, nesse histórico, tá? Então, para mim ele está relativamente atrativo, mas eu preciso olhar outras características desse fundo para decidir se ele está atrativo ou não. Eu não posso me basear apenas no histórico de preço do fundo, tá? Um outro dado que tem importante aqui, tá, pessoal? Ele teve um dividendo yield, né? Um retorno de dividendos pagos para os cotistas de 12% no último ano. Então você recebeu aí, quem tinha ele nos últimos 12 meses, 12,77%. É um baita dividendo sendo pago, haja visto que agora a nossa Selic está a 4,25, ele pagou quase 3 vezes o que a Selic está pagando, tá? A valorização da cota, a gente vê que houve uma redução do seu valor de cota, de custo, né? Então caiu aí em média 6,52%, tá? Eu uso sempre o site aqui Statly Invest para fazer as análises dos meus fundos imobiliários, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizar também para fazer as suas avaliações. Passando aqui para outros indicadores, pessoal, a gente vai ter aqui o primeiro, o valor patrimonial da cota, tá? Esse valor patrimonial da cota é um valor baseado no patrimônio que o fundo tem, a partir da avaliação desse patrimônio, tá? A avaliação desse patrimônio não necessariamente quer dizer que é o valor que o mercado está pagando dele. Ele pode ser avaliado a 10,52 como está, e o mercado está apenas querendo comprar ele por 10,33, que é o que está ocorrendo agora. Então, a gente tem dois valores, né? O valor que pela análise vale, que é 10,52, e o valor que o mercado quer pagar dele, que agora é 10,33, tá? Essa relação, pessoal, entre o valor que o mercado quer pagar, 10,33, e o valor que foi feita a análise do patrimônio do fundo, 10,52, dá o preço sobre valor patrimonial, que é o que a gente vê aqui como PVP, que está em 0,98, ou seja, esse fundo está com 2% de desconto nessa data atual, 16 de julho, tá? Nesse momento o fundo se encontra com 12,6% de caixa, né? Ele tem em média aí 46 milhões de reais em caixa e ele tem 71.400 cotistas, tá, pessoal? Então é um fundo que, apesar de novo, tem a quantidade razoável de cotistas, tá? Ele trabalha com a liquidez média diária, né?
quanto que ele negocia por dia aí, na casa de R$ 1.300.000. Então tem uma liquidez razoável, né? Não é um fundo tão líquido como outros fundos do IFIX, tá? Mas tem uma liquidez razoável, dá para cotistas pequenos, né? Que negociam valores não tão grandes, né? Não tantos milhões de reais, entrar e sair dele tranquilamente, tá? Pessoal, esse fundo, apesar de ser um fundo de CRI, de papel, de ter taxas boas, ele não está pagando um retorno tão bom quanto ele deveria pagar, tá? Então ele pagou aqui 0,082 centavos por cada cota. Então é mais ou menos 8 centavos por cota, tá? O que dá um dividendo aí de 0,8% para essa cota, que no dia que ele anunciou estava 10,15, tá? Estava ainda menor do que está agora, né? Estava 10,15, agora está 10,33 no dia que ele anunciou, que foi dia 7 de julho. O mercado de fundo imobiliário, de forma geral, tem uma expectativa para esse fundo alto, já que ele tem CRIs com indexadores muito alto, com spread muito alto. O mercado espera que ele entregue um valor alto, sendo que o mercado não está vendo que ele tem outros tipos de investimento, que são equities, fundos imobiliários, que a gente vai ver daqui a pouco, que ainda não estão performando, não estão dando o retorno que o fundo espera deles, mas que isso pode vir a qualquer momento, tá? E aí, vindo esses valores, esses resultados que estão para vir para o fundo, tá? A tendência é que essa cota ela valorize significativamente, volte para aqueles patamares ali de 11, chego a dizer até talvez R$ 12, como estava antes, tá? Dependendo de quanto ele for entregar. Mas provavelmente, assim como outros fundos da Hectare, né, que normalmente está trabalhando com ágio aí de pelo menos uns 10%, eu acredito que o Tord, entregando os resultados, ele pode sair desse PVP de 2% de desconto, né, 0,98, e ir para ir pelo menos para 1,1, né, de ir para 10% de ágio, o que daria de agora até esse resultado pelo menos 12% de valorização da cota, fora os dividendos. Aí pode anualizar isso aí em torno de 20% ao ano, que é um bom rendimento, tá, pessoal? Isso aí é uma análise minha, tá? O que é que eu estou vendo desse fundo agora. Mas a gente vai chegar a conclusões melhores ao final do vídeo. Fica aí no vídeo que a gente vai continuar aqui, tá? Aqui, pessoal, no histórico de dividendos do fundo, tá? Vocês podem ver, né? Em laranja tá os resultados de 2020, né? Ele começou a pagar resultados a partir de junho do ano passado. E em verde está o resultado de 2021. Mas o que, é que a gente pode ver aqui já de forma bem clara? Ele não tem valores a serem pagos de forma regular. A gente vê aqui que os valores dele vão variando de mês a mês, de acordo com os resultados que vão vindo. Isso é bom ou isso é ruim? É ruim porque a gente não tem uma previsibilidade, mas é bom porque a gente tem um valor todo mês e tem mês que a gente ultrapassa bastante aquele valor. Vendo aqui embaixo, pessoal, no histórico, você vê que ele começou pagando aí 0,8, que é que ele está pagando agora, né? 0,8 centavos, pagou 10 centavos, 9 centavos, pagou 15 centavos, 18 centavos. Esses 15, 18 centavos provavelmente fez dar um daqueles picos que ele deu lá no gráfico, no histórico de cotação, tá? Depois ele recuou para 10 centavos, provavelmente vai ter dado uma baixa, voltou aqui para 16, 12 centavos, que deve ter levado novamente o valor do fundo para cima, tá? E você vê que a tendência aqui foi de reduzir o valor, o que colabora com aquela explicação de ver a cotação do fundo indo caindo ao pouco, saindo lá dos 12, indo para 11, chegando agora nos 10,30, que é o que tá? Aqui um pouco mais embaixo, pessoal, a gente tem os históricos de subscrição, né? Esse fundo ele já passou por 4 emissões de cota, tá? Então ele já pediu dinheiro ao mercado por 4 vezes para financiar tanto os CRIs que eles estão comprando quanto os equities que eles estão participando, os fundos imobiliários que ele tem. Então ele já pediu, já foi ao mercado 4 vezes fazer emissões, teve êxito aí em quase todas as suas emissões, né? A gente vê que aqui ele captou 110%, captou 60% do que ele queria, 104% e 33%. Então ele teve aí um certo sucesso nas suas emissões, tá? O sucesso nas emissões, pessoal, normalmente depende muito de como está a cotação a mercado do fundo. Se o fundo está com um spread, né, com um ágio muito grande, ou com um ágio pelo menos de 10% aí, facilita muito fazer a emissão. Mas se o fundo não está com um spread muito grande, por exemplo, como agora, se o fundo quiser fazer uma emissão, provavelmente ele vai ter dificuldade para captar dinheiro nessas condições, tá?
Vindo agora, pessoal, para o site Funds Explorer, tá? É um outro site que dá para analisar fundos imobiliários, tá? Eu vou deixar também um link dele aqui na descrição. Eu uso ele basicamente para avaliar a variação de valor patrimonial da cota desde quando o fundo começou a negociar até os dias atuais. Dá para eu perceber se o valor do patrimônio que o fundo tem, se ele está crescendo ou se ele está caindo. Tá? A tendência no fundo de papel, que é o caso aqui do Tord, é que ele fique pelo menos em linha, já que ele entrega para você a inflação e não tem a valorização dos bens, já que é apenas crédito, né? Ele negocia basicamente crédito. Tá? Já em fundo de tijolo a gente vai ver, o que a gente deve ver é que haja esse crescimento do valor patrimonial. Mas aqui no Tord, que é o que nos interessa, né? A gente vê que ele começou a ser negociado aqui com os R$ 10, né? É o valor inicial dele aqui, e que ele ficou praticamente em linha aí boa parte do tempo. Aqui ficou um ponto um pouco menor, 9,79, mas você vê que tem alguns momentos que ele passa dos R$ 10, né? Chega a 10,56, 10,60, e ele dá uma nova recuada aqui, e atualmente ele está aí com em média R$ 10,52 de valor patrimonial. Ele está um pouco acima do que ele começou há um ano atrás, mas a tendência aqui, e o que eu esperava, é que ele não tivesse menos que R$ 10. Tá? Então está 10,52 para mim, está dentro do valor patrimonial adequado, já que ele está entregando um pouquinho a mais do que ele começou, mesmo sendo um fundo de papel. Tá? Vindo aqui, pessoal, para o relatório gerencial do fundo, né? Sempre que vocês forem analisar um fundo, sempre leiam os relatórios gerenciais do fundo, tá? A gente vai vir para o relatório gerencial de maio, tá? Provavelmente na próxima semana já deve estar saindo o relatório gerencial de junho, mas por enquanto o único disponível é o de maio. Se sair algo muito importante no relatório de junho, provavelmente eu vou vir e trago aqui para vocês, tá certo? Mas o que é que a gente tem aqui no relatório de maio e o que traz de informações significantes para a gente saber melhor sobre esse fundo, tá? Então ele é um fundo que tem o objetivo de propiciar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, tá? Então a tendência do fundo é longo prazo, ele é de prazo indeterminado, então ele é um fundo que não vai se acabar ou não tem previsão de acabar, tá? Meios de investimentos em ativos imobiliários, oferindo rendimento e ganho de capital, tá? Então esse é o objetivo do fundo. São as políticas de investimento do fundo, tá, pessoal? Então quando vocês forem comprar um fundo imobiliário, é bom você saber qual é o objetivo do fundo, o que é que ele vai comprar com o seu dinheiro. Então o fundo ele vai investir seu dinheiro em recursos exclusivamente lastreados em imóveis, né, imobiliário, renda fixa de crédito privado, né, que são os CRIs, fundos, ações e cotas de empreendimento. Então ele pode comprar ações, fazer parte de empreendimentos, que é o que ele também faz hoje, tá? E comprar certificados de recebíveis imobiliários, que ele também tem na data de hoje, tá? O Tord, pessoal, apesar de ser um fundo que já tem aí um ano, ele tem um patrimônio relativamente pequeno, tá? 370 milhões aqui arredondando, tá? Ele é um fundo, pessoal, que iniciou aqui em 30 de agosto de 2019, mas ele era um fundo restrito, tá? E ele só passou a ser um fundo negociado de forma aberta para todo tipo de investidor a partir de 2020, tá? O gestor é a Hectare, que a gente já falou, né? Hectare Capital. A administradora é a Vort, que a gente também já falou. Aqui um dado importante, pessoal, a taxa de administração. Esse fundo ele cobra uma taxa variável, que vai de 1,5% até 0,95%, tá? A média do mercado está aí entre 1%, tá? Então ele cobra entre 1,5% e 0,95%, tá um pouco aí dentro da média do mercado, tá? Outra informação que é importante aqui, pessoal, no relatório, é a data de divulgação do resultado. Ele sempre divulga seu resultado, quanto que ele vai pagar de rendimento para você todo mês, no quinto dia útil de cada mês, e ele lhe paga o valor no 10º dia útil de cada mês. Então no quinto dia útil você sabe quanto vai receber, no 10º dia útil você recebe o rendimento desse fundo. Tá? Aqui nos demonstrativos de resultados de maio, pessoal, é um pouco do que está acontecendo no fundo, e que também se repetiu, acredito que se repetiu em junho, mas a gente só vai ver quando realmente sair o relatório, tá? Mas o fundo ele espera receber resultados tanto de equity, quanto de CRI, quanto dos fundos que ele também investe, quanto também esse resultado da liquidez. O resultado da liquidez é aquele caixa que ele tem, e que essa liquidez está gerando também algum resultado, porque apesar de estar no caixa, o fundo investe esse dinheiro para ter algum retorno
para os seus investidores, tá? Como vocês podem ver aqui, o único resultado que o fundo está tendo, que ele teve aqui no mês de maio, veio de CRI. Então, ele está investindo também em equity, está investindo em alguns fundos e não tiveram em maio nenhum retorno desses investimentos, tá? Ou seja, boa parte do dinheiro está sendo investido em alguns locais que não estão dando ainda retorno para o fundo. E aquele rendimento que a gente está recebendo todo mês é apenas de uma parte dos investimentos do fundo, que são os CRIs, que pagam todo mês, e esse resultado é que ele está distribuindo. Então eu estou na perspectiva que nos próximos meses esses equities, esses fundos comecem a dar resultado, e aí esses rendimentos vão melhorar significativamente e provavelmente os resultados, a cota do fundo também vai subir, tá? Aqui embaixo, pessoal, ainda no relatório a gente tem a parte de alocação. A gente vê que os CRIs, que é aquela parte que está dando resultado, né, para o fundo, ele é apenas 31% do total do patrimônio do fundo. Então, o fundo tem em média 370 milhões de reais, pelo menos aí 100 milhões de reais estão em CRI, e é esses 100 milhões que estão dando aqueles 0,8 centavos que a gente está recebendo, tá? O equity, que também é 30%, né, que é o investimento ali no desenvolvimento de produtos imobiliários, a gente vai ver quais são já, tá? É também 30%, e ele tem alguns fundos, inclusive fundo da própria Equitare, né, um fundo estudante, que a gente vai ver daqui a pouco, que também tem aí em média 16,8%, e a gente tem ainda 21% em caixa no mês de maio. Eu acredito que agora para junho a gente já não tem mais esse 21% de caixa, provavelmente o fundo já deve ter alocado o restante desse dinheiro, o que vai trazer um retorno melhor para o próximo mês, em julho. Então acredito que em julho já vai vir um pouco melhor do que esses 8 centavos, tá? Lembrando, pessoal, que julho paga-se em agosto, tá? Então leva-se aí um tempo para o resultado ser pago. Às vezes tem alguns fundos que o resultado de um mês ele paga com 2 meses, tem fundo que o resultado de um mês ele paga no mês seguinte, e pode levar até 3 meses, no resultado de um mês levar até 3 meses para ser pago para os cotistas, tá, pessoal? Em relação aqui aos indexadores, pessoal, a gente vê que os CRIs dele tem taxas muito altas, tá? Lembre sempre que existe uma situação que é risco, né, e retorno. Como esse fundo ele tem indexadores muito altos, IPCA mais 12, GPM mais 13, GPM está muito alto, né? CDI, então essas taxas muito altas de 12, 13%, já dá para a gente a sensação de que o fundo investe em algumas coisas com um risco maior, tá? Porque se o risco é alto, a rentabilidade é alta, tá? Então, esse fundo ele já é, por si só, devido a essas taxas e ao que ele investe, a gente vai ver, ele já é um pouco mais arriscado do que outros fundos de papel. Então, tenha consciência quando for investir nesse fundo. Modere sua mão aí, porque ele é um fundo arriscado e tem um risco de você pode perder um pouco do seu dinheiro ou até uma grande proporção. Então não coloque todos os ovos apenas numa cesta, tá? Se for investir nesse fundo, depois que você analisar, não só com a minha análise, modere aí no investimento nesse fundo, tá? Em relação ao seu patrimônio que está alocado, tá, pessoal? 53% está performando, ou seja, está dando retorno, e 46,7% ainda não está dando retorno, ou seja, ele está dando aqueles 8 centavos com em média 50% dando retorno. E quando os outros 50% começar a dar retorno, quanto é que ele vai dar? Aí, se a gente dobrar essa projeção, seria uns 16, tá? Mas pode ser mais ou menos. Então, a tendência é que esse restante que não está performando venha a performar e a gente tenha um retorno melhor para esse fundo. Então, eu tenho uma expectativa boa para esse fundo, tá? Outra informação que é importante você saber sobre esse fundo, pessoal, é qual é a subordinação dos CRIs, tá, pessoal? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a subordinação dos CRIs, tá? Deixa aqui no comentário que eu faço explicando o que é cada uma dessa subordinação, o que é que significa cada uma dessa subordinação, tá certo? Mas ele tem aí a sua grande maioria dos seus CRIs subordinados, tá? Ele está com 61,5% subordinado. Ele tem sênior 35,6% e mezanino 2,9%, tá? As subordinadas, pessoal, eles são os tipos mais arriscados, tá? Então a sua grande maioria é um pouco mais arriscado, tá? Então, por isso gera uma taxa maior. Então,
É bom você saber disso, ter ciência disso antes de investir, tá? Seu dinheiro está correndo um riscozinho um pouco maior. Dentro desses segmentos de CRI, tá? 53% é corporativo, tá? Ele bota aqui como corporativo, tá, pessoal? Mas a grande maioria desse corporativo que ele investe, ou que ele empresta o dinheiro, tá? São corporativos que são de multipropriedades, que já é o segundo tipo que ele tem aqui, que é 37,5 para multipropriedades, tá? Multipropriedades são aqueles imóveis que são vendidos para várias pessoas, um único imóvel. Então tem um apartamento vendido para 10, 12 pessoas. Esses são imóveis de multipropriedade. Então ele tem uma grande parte do seu patrimônio em multipropriedade, tanto em multipropriedade em si, financiando a multipropriedade direto, como também financiando as empresas que fazem multipropriedade. E depois ele tem aí 8% em loteamento, tá? Que também é um investimento que tem alto retorno, porém tem uma negociação um pouco complicada, às vezes tem desistência, depende muito do loteamento que está sendo negociado, tá? A gente pode ver que nos CRIs aqui ele tem uma preferência, ele dá uma mais preferência aqui para a parte de multipropriedade, que tem um retorno maior, porém o risco também é maior, tá? Falando agora, pessoal, do portfólio do fundo, tá? Então ele tem portfólio de equities, tá? Então ele tem aí, ele financia esse Macaira Beach Resort, tá? Que é um resort que está ali na região da Bahia, né, em Atalaia, tá? Esse imóvel ele já está aí com uma parte vendida, né, 38% vendido, e ainda uma parte em estoque. Porém, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está em construção, tá? Então, talvez esse imóvel aqui demore um pouco para performar, para dar retorno lá nos equities. A gente consegue ver aqui, né, os resultados desse equity. Você pode parar e analisar um pouco melhor. Eu vou falar aqui de forma mais rápida para o vídeo não ficar muito longo, tá? Um outro equity que ele financia é o Ondas Praia Resort, tá? Que é lá também na Bahia, em Porto Seguro. Esse aqui já está praticamente todo vendido, né? Tem 95% vendido, está praticamente todo construído. Aqui a gente tem uma expectativa de, para o meio do ano, normalmente as SPS, tá, pessoal que está ligado aí às equities, elas pagam semestralmente, ou pode ter um outro fluxo, mas normalmente semestralmente. Se o Tord receber agora no meio do ano, a gente tem uma expectativa de até o fim do ano já ter um aumento de receita no fundo. E aí receberia no meio do ano, no fim do ano, e distribuiria durante o semestre, tá? Se acontecer assim, no próximo mês, ou em agosto ou em setembro, a gente já vai ter um aumento nessa distribuição. Caso não ocorra, a gente provavelmente só vai ter esse retorno no início do ano que vem. A gente tem aqui, né, mostrando a localização, como é que é o imóvel. Um outro resort que ele tem é Resort do Lago, né, localizado em Goiás, tá? Esse aqui está uma boa parte vendido, cerca de 60% vendido. Tem uma parte ainda significativa para vender, porém, como já tem uma grande parte vendido, pode ser que a gente também tenha resultados desse imóvel, tá? E aqui é um hotel, tá, pessoal, localizado em São Paulo, que ele também tem participação nesse equity, tá? E ainda está em desenvolvimento, vai dar um tempinho ainda para a gente ter retorno, tá? Mas a gente viu que tem alguns que já estão boa parte vendido, que pode vir um retorno agora já recentemente, tá? Nos fundos imobiliários que ele investe, pessoal, ele não investe só em CRI, né? É um fundo aí caracterizado como papel, ou a gente pode caracterizar ele como híbrido, já que ele tem boa parte das suas alocações em outros tipos de ativo também. Que nos fundos imobiliários ele tem um Ankara, tá? Que compra imóveis um pouco mais baratos para vender mais caro, né? Faz meio que um comércio de compra e venda de imóveis, tá? Ele tem uma participação aí de quase R$ 1 milhão nesse fundo. No HCST, é um fundo também da própria Equitare, que investe na construção de residências estudantis, tá? Investe em residências estudantis para aluguel e venda. Ele tem R$ 5 milhões nesse fundo da própria Equitare, tá? Então, é um outro fundo da Equitare que o Tord investe nesse outro fundo da Equitare, tá? Que também não deu nenhum retorno ainda para o fundo. Ele tem um fundo de loteamento também que não recebeu nada, não pagou nada. Tem dois fundos de loteamento, né? O IC Loteamentos e o Loteamento Metro Quadrado. Nenhum desses fundos deram qualquer retorno ainda para esse fundo. Então a gente tem 4 fundos aqui que não deram nenhum retorno e a gente tem um patrimônio alocado
pode ser que venha resultado desse fundo também, tá, pessoal? E aí, quando vier, a gente vai ter o aumento dos nossos rendimentos, tá? Por fim, pessoal, aqui embaixo a gente tem de portfólio, o portfólio de CRI do Tordesilhas, tá? Então a gente vê que tem diversos CRIs aí na sua carteira, né? Então a gente tem as taxas aí, indexadores, né? IPCA, IGPM e as taxas de juros que estão sendo cobradas. Aqui na série ele fala se é subordinado, sênior, mezanino, tá? Então aqui tem as razões PMT, saldo devedor, são os dados de cada CRI, tá? A gente tem alguns com já próximo de ter algum tipo de problema, que o fundo tem que ficar de olho, a gestora tem que ficar de olho e a securitizadora também, para não termos nenhum problema com esses CRIs aqui, tá? Não deixarmos de receber dinheiro desses CRIs. E aqui no final, pessoal, ele explica o que é cada um desse CRI, quais são os que estão com problemas, quais são os problemas, eles justificam, falam o que é que estão fazendo. Então você pode ler aqui embaixo, tá? Tem falando sobre cada um desse CRI, bem detalhado. Em relação a esse fundo, pessoal, de dados, de estatística, é basicamente isso, tá? Qual é o cenário que eu vejo para esse fundo, tá, pessoal? Ele tem os CRIs, que é o que está gerando receita para a gente, né? Os dividendos que a gente está recebendo todo mês, que tem taxas altas, e até por isso a gente ainda recebe dividendos razoáveis, né? A gente tem 0,8 aí, que vai dar pelo menos 10% aí se a gente anualizar. E a gente tem alguns outros investimentos, os fundos e os equities, que não estão dando retorno ainda para a gente, que podem vir a dar a qualquer momento, tá? Então, a gente tem que focar também em ver esse lado aqui, que é em média 50% do nosso caixa, do nosso patrimônio, para ver se ele vai dar retorno. Provavelmente vai, tá? E quando isso acontecer, a tendência é que a cota suba de valor e os rendimentos subam, acompanhem também. Provavelmente, quando isso acontecer, vai vir emissões que vai dar direito a você comprar cotas do fundo com um valor mais baixo, tá? A perspectiva que eu tenho para esse fundo, pessoal, é que valor patrimonial tenda a crescer com a valorização dos fundos imobiliários e dos equities, que a cota tenda a subir, tá? Então eu acredito que a cota dele vai voltar ali pelo menos para os R$11, que era o que estava antes, 11,20, talvez até 12, tá? E acredito que ele vai pagar também bons rendimentos, que ele vai ficar aí acima dos 10 centavos por cota até um longo prazo, tá? Assim que esses equities, esses fundos comecem a dar retorno, tá, pessoal? É minha perspectiva para esse fundo. Aí você tem a possibilidade de querer comprar ele quando ele estiver dando resultado, já com as cotas subindo, com o valor patrimonial subindo, com os dividendos subindo, então a cota dele vai tender a subir mais rápido. Você pode entrar aqui na subida, ou você pode ver um momento como agora, que está tudo mais parado, para você entrar e esperar essa performance acontecer, tá certo? Isso aí vai ficar a seu critério, a sua análise, faça a sua análise e decida se é conveniente ou não para você, tá certo? Em relação à minha carteira, tá, pessoal? Eu tenho um TOR de 11 na minha carteira, tá? Num percentual aí de 5% da minha carteira é TOR de 11, e eu tenho ele a um preço médio de 10,27, tá? Que é o preço da última emissão que houve dele, que foi a 10,27, é o preço médio que eu tenho nele hoje de 10,27, ele está um pouquinho acima do meu preço médio, tá certo? Então, pessoal, sobre o TOR de 11, essas são as considerações que eu tenho. Agradeço quem chegou até aqui no final do vídeo, tá? Me segue lá no Instagram também, tá, pessoal? Tem um Instagram que eu também posto notícias sobre fundo imobiliário, finanças, educação financeira. Agradeço vocês, se inscrevam no nosso canal, dá um like aqui no vídeo e tchau.